Olá, amada igreja, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero comunicar que no dia 4 de fevereiro de 2024 nós teremos a Assembleia Extraordinária da Igreja para a eleição de oficiais. E eu quero trazer preliminarmente algumas informações muito importantes para que nós possamos ter um pleito abençoado com a participação de toda a igreja. Gostaria que vocês olhassem com atenção o que eu vou compartilhar agora com vocês, que vai demonstrar para nós um pouquinho o que será essa Assembleia. Como eu disse, ela vai acontecer no dia 4 de fevereiro de 2024 e vai ser exclusivamente para eleição de presbíteros. Ou seja, vai ser um mandato de 5 anos, 2 vagas. O quórum mínimo para nós realizarmos essa Assembleia é de 1/3 de membros comungantes da nossa Assembleia, da nossa membresia. As cédulas serão fornecidas na eleição e os que tiverem pelo menos 1/3 dos votos da Assembleia serão eleitos. Se houver empate, é eleito o de maior idade. Se houver algum impedimento, posteriormente, o candidato seguinte mais votado assumirá a vaga. Isso vai acontecer no dia 4 de fevereiro do ano que vem, das 8h30 às 19 horas. O horário de apuração será das 8h30 da manhã às 11h30 e depois das 17 às 19 horas. Na comissão de apuração haverá 2 presbíteros, 2 diáconos, juntamente com a secretária de atas. A posse dos eleitos será no dia 5 de fevereiro de 2024. Estão terminando o mandato de 2 presbíteros de nossa igreja, presbítero Antônio Cerqueira Júnior e presbítero Rubens Bravo Felício. O prazo de indicação de outros nomes que vai ser dado para a igreja vai ser do dia 19 de dezembro a 3 de dezembro de 2023. Então a igreja tem, além desses 2 nomes, a possibilidade de indicar outros nomes, observando alguns critérios muito importantes para essas indicações. O processo vai funcionar assim: nós vamos dar esse prazo para a indicação de nomes, onde vocês vão receber uma cédula para indicar os nomes. Uma vez que esses nomes forem indicados, e é importante que eu coloque aqui que antes de você indicar, antes de você colocar o nome da pessoa nessa cédula de indicação, você precisa conversar com ela se ela aceita concorrer ao processo. Uma vez que der tudo certo, você preencher devidamente essa cédula, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e a pessoa que você indicou, você conversar com ela e ela aceitar, esses nomes serão passados para o conselho da igreja, que enviarão para essa pessoa um questionário, onde ela vai responder perguntas importantes quanto a ser presbítero da igreja. Uma vez que essa pessoa responda a esse questionário, será marcada uma entrevista com essa pessoa, com o conselho da igreja, para avaliação. Se essa pessoa for aprovada, nós comunicaremos à igreja todos aqueles que participarão da eleição, tá ok? Pois bem, o questionário que vocês vão receber, a cédula de indicação, vai ter essas perguntas, que você deve ler com muita atenção antes de preencher. Ao ler 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9 e 1 de Pedro 5, de 1 a 4, você observa que a pessoa indicada demonstra ser íntegro e maduro no seu comportamento? É muito importante para ser oficial da igreja que haja maturidade por parte dessa pessoa e integridade no seu caráter. Segundo, é exemplo na família como marido, pai e líder, ou seja, um cabeça no seu lar. Terceiro, demonstra ter dons e talentos para ministrar a palavra, ensinar e pastorear pessoas, por exemplo, escola dominical, pequenos grupos e eu até diria ministérios. Essa pergunta é muito importante porque essas funções estão relacionadas à figura de um presbítero, que você poderá depois conferir nos textos que foram anunciados. Outra pergunta: demonstra aplicação na liderança e supervisão de pessoas? O presbítero ele tem que ser apto para ensinar e ele tem que ter essa capacidade de governo, por isso essa pergunta. Ele frequenta regularmente os cultos da IPEM, da escola dominical? Então não basta você gostar da pessoa, ela tem que ser uma pessoa presente, porque o presbítero é um guardião da igreja e ele tem que estar sempre de olho no que está acontecendo na igreja e a presença dele é muito importante. Ele dirige ou participa de algum
de algum pequeno grupo? Pequeno grupo é um dos meios que nós usamos, biblicamente falando, para receber e acolher as pessoas de maneira que elas tenham pertencimento. E o presbítero ele tem que ter essa função também, procurar desempenhar essa função no corpo de Cristo, de participar dos grupos, porque é um dos componentes que acompanham a visão da nossa igreja. Demonstra gostar da comunhão da igreja e investir em vidas? Ou seja, uma pessoa que vai ter uma função estratégica e é muito importante que ela tenha esse sentimento, esse gosto de trabalhar com pessoas. Demonstra estar alinhado à forma de governo da IPB e do seu corpo de doutrinas, ou seja, um presbítero, ele tem que estar abraçado à confessionalidade da igreja. Ele tem que ser, de fato, um presbiteriano, alguém que ame a igreja e que vai trabalhar no sentido de cuidar da igreja, de maneira que a igreja esteja sempre fiel às doutrinas e à sua forma de governo. Pois bem, queridos, uma vez isso feito, é importante que você reflita nisso aqui. O artigo 55 fala que o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. Então isso já é um ponto para que você reflita na hora, se você quiser, de fazer alguma indicação. Se você for fazer alguma indicação no prazo que nos foi dado, observe muito bem o que está escrito aqui. E as recomendações, como membro da igreja, ore por essa assembleia, coloque na sua agenda, estude os textos bíblicos e as qualificações dos presbíteros que foram recomendadas, participe das ministrações que serão feitas pelos pastores. Então observe tudo aquilo que vocês vão aprender nas ministrações aos domingos, não faça campanha, fique atento à data da assembleia e participe nos limites de horários estabelecidos. Ame sua igreja e ore pela sua liderança. Esse é o nosso desejo para este pleito. E uma vez que fizermos a eleição, a Assembleia Extraordinária, a posse desses eleitos será no dia 5 de maio de 2024. Pois bem, eu conto com o apoio de todos vocês e quero ressaltar aqui que você fique muito atento, se você for indicar alguém, nas perguntas que são feitas. Não fique simplesmente ticando e enviando a carta se você não observou as perguntas. E outro ponto importante, você deve falar com a pessoa se ela aceita concorrer. Se ela aceitar, você envia então o formulário para nós, que poderá ser preenchido por um link que vocês vão receber, ou por uma folha que será entregue pelos diáconos à porta da igreja, tá bom? À porta do templo. Que Deus abençoe a todos e vamos orar para que mais uma vez a nossa igreja seja abençoada nessa eleição de oficiais, eleição de presbítero, no dia 4 de fevereiro do próximo ano. Estamos nos preparando para que quando chegar essa data, tudo possa estar correndo da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe.